Boa noite. Bem, eu sou o Lucas e estou aqui para dar continuidade ao trabalho. Os professores dizem perseguir uma escola de qualidade, sendo exigentes na avaliação. A primeira coisa que me veio na cabeça quando eu li esse primeiro trecho foi um dos capítulos da Pedagogia da Autonomia do Paulo Freire. E isso para mim foi muito interessante, porque raramente eu vou atrás de Paulo Freire, sendo sincero. E aí eu fui revisitar a fonte, que já tinha lido com a Mona Lisa, e eu achei bem no cabeçalho do 1.1, o educador democrático não pode negar-se o dever de, na sua prática docente, reforçar a capacidade crítica do educando por sua curiosidade e sua insubmissão. Eu penso muito sobre esse questionamento. E sempre que eu vejo esse questionamento sobre nós temos que incitar os alunos a serem criativos, a não se adaptarem a um modelo já imposto, eu lembro sempre das provas que eu fazia na escola. Não tem um dia que eu tenha feito uma prova que eu falei: isso aqui foi engenhoso. A prova, a avaliação em si, já é um momento muito estressante para os alunos. Fato. Porque ela já tem o valor imposto para nós como se fosse um divisor de águas. Se você for aprovado nisso, você pode seguir em frente. O que tem à frente? Uma vida boa, carro na garagem, casa própria, uma família boa te esperando, comida quente na mesa. Se você é reprovado, você vai ter que fazer o quê? Tentar de novo? Não. Se adaptar ao mundo e ser um fracasso. A única coisa que eu penso quando eu sou reprovado em alguma coisa, não. Eu não posso tentar de novo, eu tenho que passar de primeira. Eu sempre penso isso. E acho que muitos de nós concordamos nisso. Quando você nota que uma prova tem esse valor taxativo de separar o bom do ruim, definir o que é bom e o que é ruim, a prova em si já está tendo um controle errado. As provas não foram feitas para serem modelos de repartir em turmas. Ah, esse aluno foi bem, eu vou dar mais atenção para ele, porque o resto não vai para frente mesmo. Certas provas levam alunos a desistirem das escolas, das turmas. Eu já tive muitos amigos que largaram o médio por conta de provas. Você quer uma prova disso? Muitos aqui fizeram, ainda fazem ou vão fazer estágios ou até mesmo trabalhar em escolas fundamentais ou creches. Se você especificamente trabalhou na secretaria ou na parte administrativa, tire um dia para você mesmo, lá dentro do serviço, peça ao seu supervisor, ao seu diretor, para olhar os registros de matrícula. Analisem cuidadosamente. Vejam como você matricula muito mais do que você consegue imprimir diplomas. Você matricula. Muita gente entra na escola, muita gente não sai da escola. E isso é uma realidade absoluta quando você entra no superior. A minha sala, da turma que começou em 2018, começou com por volta de 50 alunos. Hoje em dia eu tenho sorte se eu tiver 20. Após a quarentena eu duvido que vai ter 15. Isso porque eu tinha uma aposta com o Henrique no primeiro dia de aula que a turma ia formar com 13. É fato de que as provas contribuíram muito com isso. É fato de que muitos alunos desistem porque são taxados através das provas
como que incompetentes. Essas provas, essas provas, elas contribuem muito para a memorização do aluno. Você avalia algo que é muito mais sobre conhecimentos dispersos, conhecimentos memorizadores ou até mesmo de conhecimentos de decoração, decoreba basicamente, do que conhecimentos reais, que o aluno realmente vai ter controle. Quem nunca chegou na véspera de uma prova de matemática, vamos pôr matemática para a professora Elaine não passar raiva com a gente hoje. Chegou na véspera da prova de matemática, sentou na cadeira e começou a ler. Pra saber o conteúdo? Não, pra decorar a fórmula, cara. Eu preciso saber a fórmula pra passar amanhã. Depois de amanhã eu esqueço essa fórmula. Eu nunca usei Bhaskara na minha vida. E nunca vou usar. A escola ensina muito mais conteúdos que não contribuem para o crescimento efetivo de um aluno do que conteúdos realmente aplicáveis na vida. Ela avalia conteúdos muito mais dispersos do que os que realmente fazem diferença na vida. Eu nunca usei Bhaskara no meu dia a dia. E até hoje eu não entendo corretamente como que eu uso o cartão de crédito. Esse conhecimento decorado contribui muito para a educação bancária, que é o que Paulo Freire trazia para nós. A metodologia bancária que é basicamente transferir conhecimento entre muitas aspas. Aquela posição de depositar conhecimento no outro. As pessoas estão largando muito a escola. E na Europa existe um movimento que se analisa sobre a natalidade humana. Natalidade é essa que, conforme um país vai crescendo e se desenvolvendo socialmente, tende-se a ter muito menos natalidade e a expectativa de vida aumentar. Em outras palavras, nasce pouca gente e tem muito mais velhos. O que isso nos traz? Se conforme trazendo para o nosso país, se você nasce muito mais pessoas, você é um país de terceiro mundo. Mas se você trouxer essa realidade para o Brasil, que está caminhando para ser um país de primeiro mundo, deve-se entender que a primeira coisa será mudar essa política. De que você tem que fazer a prova ser algo difícil para o aluno. A prova tem que ser um trauma para o aluno. Muito pelo contrário. Por quê? Vai chegar uma hora onde os alunos que estão dentro do sistema vão sair e não vão entrar mais. Porque já estão diminuindo a taxa de natalidade. Vai chegar uma hora onde o sistema, se continuar assim, está declarado uma falência. Seja porque não vão entrar mais tantos alunos para formar salas grandes, igual se tem hoje em dia, ou porque se vai formar salas, não se formará salas eficientes, que tem um real controle, onde os alunos têm um real domínio sobre os conteúdos ensinados. Próximo slide. Muitos professores nem chegam a participar dessas discussões porque não se sentem sequer incomodados diante desse panorama. Esse tópico nos traz muito sobre a nossa posição real na sociedade. Eu sei que é muito difícil estar dentro de uma sala de aula. É muito complicado você ter que lidar com 30, 40 alunos em uma sala de aula. Você chegar todo esperançoso e ter algum aluno, nem mesmo metade da sua formação tem, e querer te desmotivar para isso. Chega uma hora onde você cansa. Eu vi muitos professores cansados. Eu tenho
irmãs que são professoras, elas veem muitos professores cansados, coordenadores cansados, diretores cansados de alunos. Deve-se entender uma coisa: não se pode cansar. Porque hoje esse aluno está te dando trabalho. Amanhã você desiste desse aluno. No dia seguinte, ele é uma pessoa que está desistindo da própria vida. Eu não falo somente sobre o suicídio, eu falo sobre uma pessoa que desiste de um futuro, desiste de oportunidades. Você, enquanto professor, pode incentivar essa pessoa a seguir um caminho melhor, a não entrar em oportunidades ruins. O ensino vai libertar as pessoas. Não será política, não será quarentena, será um ensino. A primeira coisa que você tem que entender quando se olha para países de primeiro mundo, vamos pegar a Noruega, né? Porque ensino sempre se fala da Noruega, coisa chata, né? Na Noruega eles têm uma tradição de leitura há mais de 500 anos. Em 1700 não havia mais ninguém que não era analfabeto no país. Ninguém. Taxa de analfabetismo, 0. Por quê? A educação prosperou. É um investimento a longo termo, mas é um investimento certo. As questões e considerações deste estudo pretendem justamente delinear uma investigação que julgo necessária, ou seja, sobre a força da relação entre concepções do aprender e do avaliar, que ainda não percebo em sua total complexidade, mas que se refere essencialmente ao descrédito que se estabelece quanto a uma perspectiva de avaliação mediadora, devido à postura comportamentalista e conservadora dos educadores. Já viram um professor chegar em você, estagiário, cheio das ideias, jovem, animado, peito aberto, ou até mesmo um professor mais novo que entra na escola que você trabalha agora? Já viram alguém que já estava trabalhando lá há algum tempo, ou algum professor mais velho, chega em você e fala assim: ih, vamos mudar não, precisa mudar não, filho. Tá tudo bem assim, não fica com ideia louca, não. É exatamente isso. Vocês estão estudando para melhorar o mundo. Não se deem chances de entrar na onda do vamos lá, vai, faz. Só tem que fazer, deixa os meninos fazer assim mesmo, vai assim mesmo. O tal do laissez-faire. Deixe eles fazerem. Faz de qualquer jeito, vai, faz de qualquer jeito, só pra constar a nota mesmo. Vocês têm que estimular os alunos, mesmo que seja difícil, mesmo que não tenham estímulos. Cada vez mais eu entendo o quanto um trabalho de um educador é sacrificante e doloroso em certas partes. É necessária uma investigação no que diz respeito ao significado da avaliação enquanto relação dialógica na construção do conhecimento, privilegiando a feição de mediação sobre a de informação na avaliação do aluno e buscando a compreensão da prática avaliativa dos professores. A repetição de conceitos pré-impostos, como a avaliação sendo um trauma para os alunos, não vai te ajudar. Tem que se entender que a avaliação é mais um método para você ter um controle sobre o que você vai ensinar na sala e como você deve abordar. A avaliação deve ser uma lupa ou uma investigação para qual método você deve usar com qual aluno. A avaliação também ditará a sua didática na sala. Ela será um ponto que irá realmente definir sobre a observação do aluno. O aluno mostrará os resultados através da avaliação e não necessariamente você deverá pontuá-lo por isso. Ter metas é complicado, mas ainda é necessário.
Contudo, deve-se saber que o importante não é o aluno atingir, o aluno saber o beabá. Não, corrijo-me. O importante não é o aluno decorar o alfabeto, saber que A, depois vem o B e depois o C, mas ele ter o controle das letras. O importante não é o aluno saber 1 mais 1. O importante é o aluno saber como funcionam os números e a função social de cada coisa. Eu peguei um aluno na clínica, no meu último dia. Eu fiz a avaliação em um aluno. Ele sabia juntar as letras e formar palavras. Ele sabia escrever palavras e ler o que ele escrevia. Mas, inacreditavelmente, perguntem a Edneide, ele não sabia ler o que já estava escrito na folha de avaliação. A avaliação deverá ser um ponto para sabermos aonde começar. Um diagnóstico no aluno. Um diagnóstico do trabalho do professor. Para saber se estamos rendendo ou se estamos traçando um caminho que muitos dos nossos antepassados correram e falharam nele. Obrigado pela atenção de todos. Eu sou Lucas Oliveira e agradeço a sua atenção.